relembrando as verdades ouvidas. Está escrito em Hebreus capítulo 2, verso 1. Por esta razão, importa que nos apeguemos com mais firmeza às verdades ouvidas, para que delas jamais nos desviemos. Hebreus capítulo 2, primeira parte, por William Marion Branham. Possa Deus dirigir esta casa, neste tabernáculo nesta manhã. Eu oro para que o Espírito Santo grave isto profundamente em nossos corações. Importa que nos apeguemos com mais firmeza às verdades ouvidas. Que tipo de pessoas devemos ser? Quando vemos o grande Jeová descer e fazer as coisas que ele faz e vê-las comparadas, escrituras por escrituras, que elas são a verdade. E estamos assentados às vezes como um parasita em um toco, e tão indiferentes. Devemos estar ocupados a cada minuto, tentando levar pessoas a Cristo. Devemos ser rochas vivas. São Lucas, capítulo 16. Vamos começar aqui no versículo 9. E eu vos digo, granjeai amigos com as riquezas da injustiça, para que quando estas vos faltarem, vos recebam eles nos tabernáculos eternos. Quem é fiel no mínimo, também é fiel no muito. Quem é injusto no mínimo, também é injusto no muito. Pois, se nas riquezas injustas não fostes fiéis, quem vos confiará as verdadeiras? Essas riquezas deste mundo, né? E se no alheio não fostes fiéis, quem vos dará o que é vosso? Nenhum servo pode servir dois senhores, porque ou há de odiar um e amar o outro, ou se há de chegar a um e desprezar o outro. Não podeis servir a Deus e a Mamon. Os fariseus, que eram avarentos, ouviam todas estas coisas e zombavam dele. E disse-lhes: vós sois os que vos justificais a vós mesmos diante dos homens. Mas Deus conhece os vossos corações. Porque o que entre os homens é relevado, perante Deus é abominação. A lei e os profetas duraram até João. Desde então é anunciado o reino de Deus. E todo homem emprega força para entrar nele.
E é mais fácil passar o céu e a terra do que cair um tio da lei. Qualquer que deixar sua mulher e casar com outra, adultera. E aquele que casar com a repudiada pelo marido, adultera também. Mas eu quero que vocês observem que ele está falando sobre o reino. E que emprega força. E eu quero tomar essa palavra, empregar força, conectando com prevalecer, que é o que estamos observando, né? Este assunto, este pensamento de prevalecer. Nós falamos no culto passado e vamos continuar meditando nisto. Jacó lutou com o anjo e prevaleceu, né? Nós vamos orar. Pai Celestial, em nome do Senhor Jesus Cristo, estamos aqui mais uma vez nesta noite, meditando na Tua Palavra. Iremos meditar, orar e receber da parte do Senhor o alimento para as nossas almas. Agradecemos mais uma vez, Senhor, por estarmos aqui. Passamos este dia e viemos nesta quarta-feira, Senhor, durante essa semana. Já passamos o domingo, segunda, terça, e agora temos este dia e que viemos aqui reunirmos em torno de Tua Palavra, Senhor. Então, nós nos rendemos a Ti, agradecemos os benefícios, pedimos o perdão de nossos pecados, de nossas falhas, e estamos aqui dispostos a ouvir ao Senhor, acatar as Tuas ordens, acatar os Teus mandamentos, em nome de Jesus Cristo. Amém. Desde assentar, eu estava meditando hoje como que a inspiração tem vindo, né? E nós temos recebido este alimento fresco. Esta meditação de hoje mesmo, né? Eu estava vendo sobre lutou, né? E prevaleceu, falando sobre lutou e prevaleceu, sobre Jacó, lutou e prevaleceu. Então o profeta disse, né, na mensagem O Sexto Selo, que, ou melhor, né, na brecha, né, mensagem a brecha entre o primeiro, a brecha entre as eras e os selos. O profeta fala no parágrafo 177 o significado de prevalecer. E nós vimos, né, que Jacó estava face a face, né, com Deus. Esse é o nosso tema que estamos meditando. Então, disse o profeta, né, prevalecer significa lutar com e vencer. Ó, que coisa! Aí o profeta disse aqui, né? No jardim do Getsêmani, quando o sangue gotejou do seu rosto, ele estava vencendo. Está vendo? Ufa, está vendo? O leão e a raiz de Davi prevaleceu e venceu, né? Prevaleceu, quer dizer, venceu. Aí ele cita como Jacó, sendo suplantador, e quando entrou em contato com o anjo, ele ficou firme. Amém? Isso é, por isso que a palavra prevalecer, ela tem esses ângulos para se olhar, né? Nós vimos aqui, aprendemos, ouvimos aqui no culto com o irmão Rantio, quando ele falou sobre a parábola do fermento. Quantos lembram dessa, né? Víamos o fermento por um lado, né? O fermento simbolizando o pecado.
Mas vimos também a parábola do fermento que foi dado a uma mulher e ela colocou em 3 medidas de farinha. Amém? E vimos o significado daquilo. Assim também, quando o profeta fala de Jacó, que Jacó prevaleceu, ele disse que quando entrou em contato com o anjo, ele ficou firme. E o anjo tentou se retirar. Ele disse: eu simplesmente não te deixarei ir. Ele ficou firme até que obteve o que queria. E seu nome foi mudado de suplantador, o qual significa enganador, para o quê? Para um príncipe com Deus, Israel. Ele prevaleceu. Amém? Ele ficou firme ali. Ele prevaleceu, lutou, né, lutar com e vencer. Então nós vimos isto, né, ele prevaleceu. Então o profeta disse, e este leão da tribo de Judá prevaleceu também, né? Então nós estamos olhando pelo ângulo, eu quero olhar pelo ângulo, né, deste significado, né, de prevalecer, que significa também, né, significa também continuar a existir, subsistir, persistir. Seria isso aqui. Seria continuar a existir, subsistir, persistir. Por isso que ele disse, então, Jacó ficou firme. Essa é a característica, irmãos, a característica do eleito nesses dias. A característica do eleito é aquele que vencer sentará comigo no meu trono, assim como eu venci. Quer dizer, assim como eu prevaleci. E nós vemos aqui nessa escritura que lemos que o reino de Deus é anunciado. E todo homem emprega força para entrar nele. Eu creio que essa força, esse prevalecer, irmãos, é uma característica do eleito. É uma característica do cristão, esse empregar força, esse prevalecer. Por isso que nós estamos falando sobre essa presciência de Deus. E eu quero tomar mais um pouquinho aqui, nesta noite, com a igreja, com os irmãos, dentro desta meditação, eu quero ler o 6º selo. Eu quero colocar isto aqui, na mensagem, o 6º selo, e gostaria que vocês observassem algo aqui, falando sobre este assunto, estando face a face com Deus. Provavelmente eu vou estar também meditando mais neste assunto sobre face a face. Temos visto o Senhor face a face, mas eu quero que nós venhamos a dar mais atenção, né? Também, mas não, dar atenção a essa né, atitude, a essa palavra, a essa expressão do eleito, essa característica do eleito que é prevalecer. Essa característica do eleito que é prevalecer. Ele não desiste, ele não volta atrás, ele permanece firme. Quando se fala uma característica, né, irmãos, são aquilo que nós falamos no culto passado, e eu tenho procurado ser sensível a estas coisas que José viu na sua vida. José, na mensagem
o meu Redentor vive, ele começou a ver na sua vida, ter aquela presciência na sua vida de quem ele era, e ele pôde prevalecer então. Então ele prevaleceu quando seus irmãos, né, o traíram e jogaram ele na cova, ele prevaleceu. Foi vendido pelos seus irmãos. Quando ele caiu lá entre né, aqueles homens que estavam presos no cárcere, foi colocado lá injustamente pelos seus irmãos primeiro, depois por Potifar, mas ele era o príncipe da prosperidade. Tudo que onde ele ia, ele prosperava. Ele prevalecia. Não que não tinha lutas, mas havia as lutas, mas ele vencia as lutas, né? E por que ele foi prevalecendo? Porque ele estava olhando através da presciência de Deus que estava sendo dada a ele a cada movimento da vida dele. Amém? Então, nós vimos isto, né? E eu tenho observado isto também, e como resultado que você começa a olhar, como disse o profeta, você pode olhar ao redor, né? Creio que foi a mensagem, meu Redentor vive, ele diz que você pode ver aquela última citação que nós tivemos ontem, né? E nós vimos, né, que o profeta diz que cada um pode olhar a sua vida e ver. Mais ou menos, foi isso que eu citei, né? As irmãs lembram dessa citação? Todos lembram dessa citação? Sabe que tem como colocar aí, irmã, essa citação ou não? Eu até gostaria aqui de relembrar isso aí, né? De relembrar isso aí com a igreja. Deixa eu ver aqui, né? Antes de continuarmos aqui, ó. Então ele disse aqui que José viu isso através de sua própria vida. Amém? Amém, né? O profeta disse, esses dias eu estava lendo com a igreja, o profeta disse assim, dessa forma, exatamente dessa forma, né? Que nós devemos observar a nossa maneira de viver, a nossa maneira de falar, a nossa maneira de andar. E ele disse, qualquer homem pode observar sua própria vida e dizer mais ou menos o que é, se sondar a si mesmo se verdadeiramente é cristão ou não. Observe as coisas que você faz e o que você diz, a sua companhia e assim por diante, você descobrirá se você verdadeiramente tem algo aí ou não. Então ele disse, ele via sua vida à medida que ela começava a se mover. Ele via sua vida à maneira que ela começava a se mover. E logo em seguida descobriram que ele foi lançado no buraco. Então veja, que ele começou a olhar, e nós começamos a olhar a nossa vida e ver, assim como eu estava dizendo na mensagem, esteja certo de Deus, o profeta dizendo que você tem que observar e levantar cada pedra do caminho, observar as coisas que estão acontecendo e como Deus vai se movendo. Chegamos a citar aqui o profeta falando sobre a vida dele e concluindo, né, dizendo, eu não sou filho de ela, né, de Charles Brana, né, e ela, Brana, que é o seu pai e sua mãe. Creio que os irmãos lembram dessa citação, aonde ele fala isso, né? Na mensagem, eu creio que foi citado aqui. Como é que é, irmão Leonai? Qual que é a mensagem? Já não lembro, né? Eu não sou filho de Charles Brana e de ela Brana. Então, quando ele menciona isso, né? Ele estava exatamente mostrando
e conhecendo, né, através da presciência de Deus, através da presciência de Deus. Então, a palavra de Deus é revelada para nós, né, é dada a conhecer para nós com um motivo, com um objetivo, para cada um de nós. Para nós, como ouvimos tanto dizer, para tirar a amnésia, não é? Vocês ouvem tanto, né? Nós ouvimos tanto, a amnésia foi tirada, né? Algo, né, aconteceu, que nós paramos, né, e viemos neste mundo, mas Deus nos tira esta amnésia através da revelação de sua palavra. Estamos contentes em saber isso nesta noite, né? Relembrando as verdades ouvidas.